E para finalizar, vamos conversar um pouquinho acerca da militarização ou desmilitarização da polícia, o problema da violência policial, o problema da existência da chamada polícia militar. Bem, no Brasil a polícia militar está enraizada nos anos 1930 no governo Vargas e ela vai ser institucionalizada, como nós a conhecemos hoje, na Constituição de 1967. Bom, disso já aparecem dois problemas, não é? A ideia de um policiamento de raiz militar tem raízes, a ideia desse policiamento tem raízes em dois períodos de governos autoritários na nossa sociedade. O governo Vargas e o período militar a partir de 1964, sua Constituição de 1967. Bom, mas o período militar acabou, nós vivemos hoje o chamado mais longo período de democracia na sociedade brasileira. Mas essa democracia parece não ter feito muito bem para diferentes aspectos, não é? Um exemplo, não tem nada a ver com segurança, Código Florestal. O Código Florestal aprovado pelos militares nos anos 1960 era muito mais restritivo à agropecuária frente ao meio natural, aos recursos naturais, do que o código que foi aprovado agora na década de 2010, em meio à redemocratização, em meio ao mais longo período de democracia do país. Então, a democracia é muito bem-vinda, com toda certeza, mas ela em si, formalmente, não resolve todos os problemas. Depois que houve o fim do período militar, a Constituição de 1988 não alterou as institucionalizações de polícia, inclusive a presença da polícia militar enraizada na Constituição de 1967. Alguns fatores contribuem para, apesar da Constituição de 88, continuar havendo polícia militar. Havia pressão de setores institucionais, da própria polícia militar, dos vários estados, das unidades federadas, que não demandavam a extinção da sua força, da sua corporação. Além disto, os anos 1980 se caracterizaram no Brasil como um período de crescimento muito grande da criminalidade e da violência urbana. Isso era resultado do forte processo de êxodo rural das duas décadas e meia anteriores, que gerou um forte inchaço das cidades. Esse êxodo rural e inchaço das cidades foi agravado nos anos 80 com a chamada crise da dívida externa, com a chamada década perdida. Os índices de violência urbana eram muito elevados. Disto aparecem setores conservadores e populistas da sociedade, das instituições e da imprensa, insuflando à população pela permanência de uma polícia que tivesse uma capacidade em força, de uma polícia que tivesse uma capacidade repressiva para, digamos, lutar contra a criminalidade, o crime em crescimento, o crime organizado em crescimento. Todos esses fatores contribuíram para a manutenção da polícia militar, mesmo após 1988. Notem que se um dos fatores era a criminalidade dos anos 80, o crescimento do crime organizado para a manutenção de uma polícia que pudesse fazer frente a esse tipo de crime, parece que não funcionou. Dos anos 1980 até agora, a velha Falange Vermelha se cristalizou como Comando Vermelho no Rio de Janeiro, surgiram outras organizações de tão ou maior grau de periculosidade, como é o caso do PCC, Primeiro Comando da Capital, como outras variantes, Família do Norte, assim sucessivamente, e por isso a ideia de uma polícia que fosse forte, militar, para combater o crime organizado e essa criminalidade enraizada nos anos 80, não funcionou. Mas o argumento continua sendo o mesmo, né? O argumento continua sendo de que para uma criminalidade tão intensa como a do Brasil de hoje, precisa haver uma polícia forte, precisa haver uma polícia militar. Mas aí que aparecem alguns problemas, porque a ideia de policiamento militar, em grande parte, se opõe a necessidades básicas de organização de uma sociedade, principalmente democrática, de organização de uma sociedade com vistas ao atendimento do cidadão. Então, vamos ver alguns aspectos básicos e em oposições. Polícia militar. O que se espera de um militar? Polícia militar ou militar se reporta à guerra. E a guerra é onde cessa o direito. Em uma sociedade está vigente o direito.
sociedades em guerra, soldados em armas. Até existem convenções, etc, etc, mas como é sabido em vários períodos históricos, em vários momentos históricos, o direito militar das guerras é o direito do vencedor, não é um direito para todos da mesma forma. E, portanto, e voltando, aonde há guerra, não há o direito. Então, o soldado foi feito para a guerra e o policiamento foi feito para o cidadão, que faz com que um e outro estejam imersos no direito. Além disto, o militar ele lida com um inimigo. Então, um soldado em guerra, imaginemos Primeira Guerra Mundial, guerra de trincheiras, soldados alemães de um lado, soldados franceses do outro, inimigos que colocavam as suas vidas em risco, que buscavam ceifar a vida do outro. Será que é a mesma ideia que está presente, por exemplo, para o policiamento de rua? Será que o inimigo está andando pelas ruas? Claro que não. Para quem estiver me ouvindo e pensando no crime organizado nas periferias das grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, lembrem-se que um percentual muito pequeno da atuação policial diz respeito a lidar com o crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas nas periferias das grandes cidades. Boa parte do policiamento é policiamento de rua cotidiano, ronda escolar. E como nós podemos ter, então, esse tipo de policiamento que é o mais usual, insisto, a ideia de confronto com traficantes, tráfico de drogas, tráfico de armas, é minoritária. Como nós podemos ter o policial que vai lidar com o transeunte, com o cidadão, e ele é treinado para ver o outro como um inimigo. É difícil de estabelecer essa relação. Vamos piorar. O militar. A obediência integra a legalidade. Ordem dada é ordem cumprida. Quando muito se tem aquela máxima tosca das forças militares de ordem por escrito. Então, não importa qual é o teor da ordem, o que importa é que a ordem foi dada e a ordem que é dada é cumprida. Agora, será que no ambiente policial e dentro de uma sociedade organizada democraticamente, a obediência integra a legalidade? Não. Para o policial, a situação se inverte. E se inverte como? A legalidade é condição de obediência. Então, eu, como policial subalterno que sou, só vou obedecer dentro de um contexto de legalidade dada que subsume toda a hierarquia da polícia, todos os setores da polícia. Então, em armas, tropas em armas no campo de batalha não tem essa prerrogativa. Então, não existe uma legalidade, existem ordens para agir com a maior eficiência para vencer o inimigo. Os policiais, não. Os policiais estão dentro de um ambiente legal, institucionalizado, e a obediência exige a legalidade prévia. Finalmente, o militar é aquele que foi produzido para defender o território frente a forças inimigas. Será que esta é a mesma finalidade do policial? Não. O policial deve defender as instituições, deve defender o cidadão de processos anômicos que se instalem na sociedade. Há, portanto, vieses muito diferentes de ação para o militar e para o policial, fazendo com que haja uma dificuldade enorme, uma dificuldade praticamente intransponível de um policial exercer as funções como se ele fosse um militar.